Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a segunda semana da Quaresma e o 9º dia da novena em honra a São José, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e obedecer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, caminhando, fazendo este percurso desta caminhada quaresmal, o Senhor continua ensinando aos seus discípulos e hoje a cada um de nós. Hoje, através desta página do Evangelho de São Mateus, no início do capítulo 23. Jesus falando às multidões, falando aos seus discípulos, e como eu disse também hoje a cada um de nós. Falando sobre aqueles que conhecem a lei, aqueles que interpretam a lei, os mestres da lei e os fariseus. Eles conhecem bem a lei de Moisés. E Jesus disse que precisamos escutá-los porque eles têm o conhecimento. Mas disse também para não imitarmos as suas ações, porque um lado é cumprir a lei, ou conhecer a lei. Mas do outro lado está o cumprir a lei. E eles, os fariseus e os mestres, assim chamados mestres da lei, eles conheciam, queriam cumprir a lei, mas inventaram
tantas outras coisas nesta interpretação que esta lei de Moisés tornou-se difícil de ser cumprida por causa da interpretação desses mestres da lei e fariseus. Tanto é que eles mesmos não cumpriam aquilo que eles mesmos interpretavam. Jesus diz assim, que eles amarravam pesados fardos com essa lei, com a interpretação da lei, para colocar no ombro dos outros, mas eles mesmos não eram capazes de os mover com um dedo. Então, falar e não fazer não vai adiantar muito. Sempre quando Jesus falava, ele também realizava. Na verdade, quando ele ia falar de algo, falava na teoria, mas falava também com a prática. Quando Jesus foi falar do serviço, ele mesmo serviu. Lembremos aqui da última ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E deu exemplo para cada um de nós. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o melhor, quem quiser ser o primeiro, precisa ser um servidor. Muita gente confunde o serviço com o poder. Muita gente confunde quem está tão lá em cima, tão no alto, confunde com poder, enquanto deveríamos entender como um serviço. É assim que Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, deve ser um servidor, deve servir a todos. Porque a humildade, aqui entra também a questão da humildade, de quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A gente sempre pensa aqui em quem manda, em quem obedece, ou quem xinga e quem é xingado, né? Mas esse quem se humilha é quem se torna humilde, é exaltado. Não é aquele que é humilhado, senão estaria escrito: aquele que for humilhado será exaltado, né? Aqui é quem se humilha, quem se torna humilde será exaltado. É assim que Jesus fez, é assim o exemplo de Jesus. Amarrou uma toalha na cintura, tomou um jarro de água com a bacia e lavou os pés dos discípulos. E ainda disse: dou-vos um exemplo. É esse exemplo que nós precisamos seguir. São estas as orientações que nós precisamos seguir. A orientação do Mestre Jesus e não dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus diz para observar o que eles dizem, mas não imitar as suas ações. Queridos ouvintes, então, na prática, a melhor escolha é escutar Jesus e no nosso dia a dia tentar fazer as obras de Jesus, realizar aquilo que Jesus realizou, amar como Jesus amou e tudo aquilo que nós já conhecemos. Que o bom Deus conceda-nos a graça de podermos imitar o seu Filho Jesus nas suas ações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.